Oxigenando Ideias para a Saúde. Você, conectado com os protagonistas responsáveis pela disrupção e transformação do mercado de saúde no Brasil. Olá, eu sou Eduardo Mangione, CEO da eFarma, e esse é o Oxigenando Ideias para a Saúde. Aqui comigo hoje está a Luciane Garcia, Head de Branding e Produtos da eFarma. Lu, tudo bem? Tudo bom, Edu? Tudo jóia. Edu, você sabe que hoje é um dia especial, né? Dia 26 de junho é o Dia Nacional do Diabetes. E essa data foi criada pelo Ministério da Saúde e também pela Organização Mundial da Saúde, com o objetivo, claro, sempre de conscientizar a população sobre a importância e diagnóstico e também, claro, os fatores de risco para realmente prevenir essa doença. Então, é uma doença que traz bastante riscos de comorbidades, doenças, outros tipos de problema para a pessoa que não cuida do diabetes, né? É, assunto super relevante, Lu. E diabetes tipo 2 é, de fato, uma das doenças crônicas não transmissíveis que mais afetam os brasileiros e, eu diria, a população mundial. Isso mesmo, Edu, você está bem correto. E segundo a Federação Internacional de Diabetes, o Brasil é o 5º país em incidência de diabetes no mundo, com quase aí 17 milhões de doentes adultos. E há uma estimativa, né, que em 2030 esse número deve ultrapassar 21 milhões de pessoas. Nossa, é um número muito grande, Lu. Principalmente por ser uma doença prevenível, né? É preocupante também por ser uma doença irreversível que tem inúmeros desdobramentos caso não seja controlada. Exatamente, Edu. Além disso, é uma doença silenciosa e isso pode demorar ainda mais para fechar diagnósticos, né? E começar a dar sinais onde a pessoa vá buscar uma ajuda médica. Ainda de acordo com a federação, há uma estimativa de que cerca de 537 milhões de pessoas tenham a doença no mundo, sendo que 46% delas ainda nem foram diagnosticadas. Então é muito maior o número que a gente conhece, né? Isso é muito grave, né? Porque atrasa o início do tratamento e certamente leva a muito mais complicação e muito mais custo até o sistema de saúde no Brasil. Exatamente. E é por isso, pela importância enorme que essa doença tem, principalmente no nosso país, né? Você vai conversar hoje com o Gabriel Chon Moreira. Ele é o cofundador e CEO da Glic, uma empresa realmente que criou o primeiro aplicativo brasileiro para o tratamento de diabetes e o primeiro no mundo a calcular dose de insulina. É uma plataforma completa dentro de um ecossistema muito grande no Brasil, Edu. Ótimo, Lu. Gabriel, seja bem-vindo ao nosso podcast Oxigenando Ideias para a Saúde. Oi, Edu, obrigado. Eu que agradeço o convite. Estou muito feliz de estar aqui. Acho que já tenho acompanhado um pouco do podcast. Acho que faz muito sentido estar aqui, falar sobre saúde. Acho que é minha paixão e acho que poder trocar essa ideia com você vai ser muito legal. Excelente, excelente. Gabriel, e vamos começar de um jeito que eu gosto muito, né? Falar um pouco sobre as narrativas, né? Para a gente entender, você consegue resumir para a gente aí a sua trajetória profissional e como que suas experiências anteriores te prepararam para cofundar a Glic? Depois a gente fala um pouco mais da Glic, fala um pouco do projeto, mas é legal a gente entender o pré, né? E a formação disso tudo, porque eu acho que depois os fios se conectam bastante aqui. Todos os caminhos me levavam para longe da Glic e eu cheguei aqui, né? Acho que eu não escolhi a Glic, acho que a Glic me escolheu de algum jeito e tô aqui. E acho que eu saí do colégio, na verdade, assim, no colégio eu conheci a minha esposa, eu e minha esposa a gente já tá junto há 18 anos e explico por quê, porque minha esposa é minha sócia, Cláudia Labate é minha sócia também. Foi minha sócia, né? Hoje não mais por causa de aquisição de Afya e tal, mas eu explico, eu chego nisso. E no colégio, aos 17 anos, do segundo colegial, eu conheci minha esposa, a gente começou a namorar, e minha esposa tem diabetes tipo 1. Então ali eu começo a conhecer o mundo do diabetes, primeiros contatos com isso, mas muito mais até ali acompanhando a Cláudia na ADJ, que é a Associação de Diabetes Brasil, na Federação Internacional de Diabetes, muito ouvindo, muito mais de ouvinte. Nisso fui fazer faculdade, escolhi Sociologia como caminho. Cara, mas eu adorava tecnologia, durante a faculdade, fazia um sitezinho por ali, no começo
fazia sites para empresas, fui desenvolvedor Flash, fiz uma porrada de animação na vida, aí o Flash acabou, e aí fui mudando um pouquinho, mas sempre gostei muito de desenvolvimento e tal. E aí, da sociologia, eu fui trabalhar numa consultoria grande, uma consultoria, chama KPMG. A KPMG é uma consultoria de processos e auditoria e tal. Eu trabalhei na área de consultoria de performance, aprendi muito sobre processos, muito sobre gestão de negócios, ali passei 7 anos. Quando saí para empreender um negócio completamente diferente, eu abri um coworking com a minha esposa em Alphaville. E nesse momento, antes disso, a Cláudia trabalhava com diabetes já há muito tempo, e aí nesse momento ela tinha decidido que não vou mais trabalhar com diabetes, vou fazer outra coisa, vou trabalhar com coworking e tal. E aí o primeiro cliente que aparece no coworking era relacionado a diabetes. Lá a gente conhece a doutora Carla, conhece o Giba da GAG Investimentos, e ali nasce a junção de Gabriel, Cláudia e Carla, que são os 3 que fundam a Glic, e a GAG Investimentos, que foi o investidor anjo da Glic. Então, ali, essa trajetória estranha é que junta os 3 e faz a gente começar a pensar a Glic e começar a desenvolver ali as coisas de Glic. Óbvio, a Carla já tinha muita coisa andada ali, e que trouxe, que a Carla é médica, também tem diabetes tipo 1, trouxe algumas coisas. A Cláudia como paciente, tentando entender por que não funcionava o tratamento para muita gente, existem tecnologias e isso não funciona. E eu ali, tecnologia e negócios tentando acomodar tudo isso. Foi esse o casamento aí dos 3. Muito legal, muito original sua história, bem bacana. E para quem não sabe, né, o Glic é um aplicativo voltado aí para o tratamento de diabetes, né? E o que eu queria entender mais aqui, como que nasceu a ideia de criar esse aplicativo, né? E qual que foi o caminho que você percorreu até o lançamento do Glic? Não deve ter sido fácil, como qualquer outra startup que sai ao mercado, né? Eu acho que aí nasce assim, mentora de tudo isso, a doutora Carla Mello. É uma das maiores endocrinologistas do Brasil, mas eu acho que quando envolve insulina, talvez seja a maior especialista em insulinização do Brasil, tá? Então, e aí eu tenho muito orgulho de ter tido a doutora Carla como minha sócia, e ali ela foi uma das pessoas a trazer insulinização, intensificação de insulinização para o Brasil. E aí ela olha para aquilo, ela vai fazer, por exemplo, o ambulatório do HC da USP, de diabetes, de pacientes insulinizados, e o ambulatório dela logo depois do almoço. Isso era muito aconteceu de ser muito legal isso, que ela ensinava a contagem, pegava a consulta 1 com o paciente, ensinava a contagem de carboidrato, ensinava cálculo de dose de insulina, e é muito matematizado. Eu costumo brincar que quando envolve insulina, o tratamento de diabetes é o tratamento mais complexo da medicina. Precisa que o paciente faça conta e defina uma série de coisas em casa, diferente de tomar um comprimido. Então a Carla ensinava tudo isso para o paciente voltava na próxima consulta. Vamos medir a glicemia? Vamos. Paciente com glicemia de 400, contou carboidrato? Contei. Sei lá, 40 gramas de carboidrato. O que você comeu? Arroz, feijão e bife nessas quantidades? Não, aqui tem 20 gramas de carboidrato. Então o paciente errava a contagem de carboidrato. E aí depois tinha que fazer a conversão dessa quantidade de carboidrato para a dose de insulina, ou errava matemática, regra de 3 ali para chegar. E ela ficava muito frustrada de que eu não consigo fazer o paciente fazer essas contas, acertar essas contas. Aí a gente chegou à conclusão de que, cara, tem uma tecnologia aqui. Cara, é uma tabela de alimentos, é uma grande tabela de alimentos aqui, onde a gente consegue definir o que tem de carboidrato, proteína, gordura, sódio e fibra, tá em tudo aqui, contar em medida caseira para esse paciente, do outro lado, fazer um algoritmo de cálculo básico, regra de 3, tal, juntar tudo isso numa experiência única. Então, isso existe. Aí apresentamos um projeto para a FAPESP. Então o primeiro projeto foi um projeto de pesquisa, e a gente recebeu um grant de 1,5 milhão da FAPESP para fazer o primeiro desenvolvimento. Então ali nasce Glic, os primeiros desenvolvimentos foi com o Fundo de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, e ali a gente monta plano de negócio acelerado pela Baita, que era a aceleradora pública da Unicamp. Então muito tem a ver também com fomento público para desenvolvimento de negócio. Que bacana, que bacana. E fala um pouquinho mais do aplicativo, como que funciona
Eu sei que ele tem todo um recurso, né, com parcerias com profissionais de saúde e tal. Quais são os resultados até agora? Quer dizer, onde vocês chegaram até agora com o aplicativo? Seria legal saber. Show. A gente, assim, ele não é só um aplicativo, né? Ele é uma plataforma web e mobile em que a gente conecta o paciente de um lado, o médico, o nutricionista e o que a gente chama de gestor populacional, tá? Do outro. Então, o paciente, na prática, ele tem uma versão mobile que pode ser um aplicativo ou um WhatsApp bot. E aí eu separo muito em dois tipos de paciente. Paciente insulinizado, DM1 jovem, faz muito sentido o aplicativo. Paciente não insulinizado, DM2 mais velho, faz muito sentido o WhatsApp, tá? Porque esse cara não vai baixar um aplicativo, ele não vai fazer tudo isso, ele consegue registrar as glicemias dele. Então, faz as medições, ali por Bluetooth ele consegue trazer essas glicemias para o aplicativo, registra o que está comendo, pressão arterial, peso, alimentação, medidas corpóreas, então ele vai registrando tudo que ele está fazendo no tratamento em casa, tudo isso volta em forma de feedback para o médico. Do outro lado, o médico cadastra paciente, o médico cria a prescrição e recebe esse mundo de dados ali desse paciente organizados para tomar decisão da evolução do tratamento. Então o médico consegue mudar a prescrição à distância, fazer todo o acompanhamento desse paciente em tempo real. A cada glicemia que pinga de um lado, a cada pressão arterial que pinga de um lado, o médico recebe em tempo real via plataforma ali do outro lado. E aí para empresas e planos de saúde a gente consegue fazer gestão de grandes populações, onde ele consegue priorizar esforços para entender, olha, qual população, qual grupo dessa população precisa de uma atenção mais rápida. Eu consigo entender aqui que tem pacientes com maior risco e menor risco dentro de uma carteira de pacientes para a gente acompanhar. Hoje a gente tem um pouco mais de 300 mil pacientes usando o Glic Brasil afora, que lançam glicemias todos os dias, são mais de 83 mil, então heavy users, mais de 83 mil que estão registrando diariamente. São quase 3 mil médicos, o Brasil tem mais ou menos 7 mil endocrinologistas, tem 3 mil médicos ali, a maior parte endocrinologistas, os 40% dos endocrinologistas no Brasil usam Glic de alguma forma, espalhados aí por todo o Brasil, e a gente consegue, assim, o paciente médio brasileiro, ele tem uma hemoglobina glicada de 9,5, segundo os dados do Ministério da Saúde, tá? A hemoglobina glicada, só para não ser pedante aqui, mas no Medicaid, mas ele é a média da glicemia do sangue nos últimos 3 meses, tá? Então a gente vê lá, e ela deveria estar próxima de 7, tá? No Brasil, por questões de saúde pública, por questões de controle, a gente está com 9,5 mais ou menos na média. Isso é bem preocupante. Isso é o que gera amputações, o que gera cegueira, o que gera toda a parte de paciente perder o rim, ter necessidade de diálise, tudo relacionado ao diabetes. E aí a gente consegue trazer para a nossa população muito mais próximo desses 7. A gente fecha quase todo mês a média da glicemia, a média da hemoglobina glicada estimada da nossa população com 7,5. Então a gente reduz quase 2 pontos percentuais quando comparado à base nacional. E a gente já fez 2 estudos clínicos, um no HC da USP e outro na Unifesp, né, na Escola Paulista de Medicina, e nos 2, em 3 meses de uso, a gente tem um resultado, um impacto de redução de hemoglobina glicada em 3 meses de uso, 0,6, pouco mais de meio ponto percentual de redução, e no segundo 0,8, que é mais recente, 0,8, aí quase 1 ponto percentual em 3 meses de uso. A gente consegue, de fato, mexer ponteiro no tratamento de diabetes em 3 meses de uso ali do aplicativo. Que espetáculo, hein? Que espetáculo, que resultado. E a gente viu na abertura do podcast de hoje, né, que o diagnóstico do diabetes ainda é um grande desafio mundial. Aqui no Brasil, eu tinha escutado, não sei se é real, você me corrige os dados aqui, mas eu tinha escutado que tem mais ou menos 10 milhões de pessoas aí com diabetes, né, mas o não diagnosticado, né, poderia chegar até 20 milhões, até um pouco mais que esse número aí. Não sei se está certo, tá? Mas aí você me corrige. O que você atribui a essa dificuldade do diagnóstico, né? E como que a tecnologia poderia facilitar e até acelerar esse diagnóstico da doença? A Federação Internacional de Diabetes faz um atlas a cada 2 anos sobre diabetes, tá? E aí, esse ano ela diz que a gente deveria ter algo em torno de 20 milhões de pessoas com diabetes no Brasil, tá? Só que provavelmente só 10 milhões sabem que tem.
Pô, mas se a gente sabe que 20 milhões, por que não contamos? Tem uma piadinha meio babaca de por que a gente não conta para elas? Cara, por quê? Eu vou pegar o exemplo do meu pai e a gente consegue ver isso. Normalmente, a gente acaba postergando muito o diagnóstico, tá? A diabetes é uma doença silenciosa, sendo uma doença silenciosa, ela dá muito pouco sinal e a gente acaba descobrindo o diabetes numa complicação, quando ele está começando a perder função renal, quando ele começa a ter um pontinho preto, uma ferida no pé, que pode gerar uma amputação depois. Então a gente acaba descobrindo o diabetes já numa fase aguda da doença. Então, falta rastreio. Fazer campanhas de detecção. A gente, recentemente aqui, o CEL da Brasilândia fez 20 anos, a gente foi até a Brasilândia, o time da Glic quase todo foi até a Brasilândia, medir glicemia e encontrar pessoas com diabetes e tentar diagnosticar mais cedo pessoas com diabetes. A gente tenta fazer isso para que quanto antes a gente descubra esse diabetes, menor o risco desse paciente complicar no futuro. Bacana, entendi. Apesar de ser uma doença irreversível, ela pode ser controlada, né? Como você mesmo colocou, com o tratamento certo, né? Inclusive para evitar complicações aí como perda de membro, cegueira, etc., que são bem graves e bem chatas aí, né? Com isso, certamente, você proporciona muito mais qualidade de vida ao paciente. Bom, você que está no meio, né? O que eu queria te perguntar, e aliás, ontem até eu li uma matéria. Essas matérias meio sensacionalistas, mas com algum fundo aí real tinha, tá? Eu ia te perguntar assim, quais são as novidades em termos de tratamento no Brasil e no mundo? A matéria que eu li ontem é de que um laboratório chinês, conseguiu curar um paciente de diabetes, reverter 100% mesmo, com uma aplicação aí de uma nova tecnologia genética, né, de reimplantação de células-tronco e tal, e conseguiu reverter. Obviamente, eu acho que tem um longo caminho para falar que isso é uma cura da diabetes, né? Mas aí tem um caso de ontem, quer dizer, uma notícia bem fresca até, né? Óbvio que não quero causar nenhuma falsa esperança e dar fake news aqui, de jeito nenhum. Só tô comentando que às vezes saem essas notícias meio sensacionalistas aí no mercado, né? Eu vou para frases da Cláudia, tá? A Cláudia, quando a minha esposa e minha sócia, ela fala assim, desde o dia que eu fui diagnosticada, o médico falou, não, é só a gente cuidar direitinho por alguns anos, porque tá vindo a cura por aí. Já são 25 anos. Infelizmente, que nem o câncer, né? Acho que a gente nunca esteve tão próximo de encontrar uma cura provavelmente para o diabetes tipo 1. Para o diabetes tipo 2, talvez a gente esteja um pouco mais distante até aqui, tá? Para o diabetes tipo 1, existem pesquisas muito avançadas. Tentar, por transplante, reimplantar células beta. A Carla fala isso e é muito verdade. Diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2 talvez sejam doenças muito parecidas, mas são doenças diferentes, tá? Aliás, seria legal você explicar até. Diabetes tipo 1, normalmente paciente jovem, que vai ser diagnosticado na infância, que é um ataque autoimune. Nosso corpo, de alguma forma, olha para um invasor e ataca, em vez de atacar o invasor, ataca as células beta do pâncreas, que são as responsáveis por produção de insulina, atacam essas células e dizimam essas células num determinado momento. Essas células param de produzir insulina, então o paciente tem, a partir dali, um déficit na produção de insulina e precisa administrar insulina externamente. Isso é diabetes tipo 1. Diabetes tipo 2, paciente, talvez por hábitos, talvez por genética, em alguns casos a mistura dos dois, ele foi produzindo insulina, foi criando resistência à insulina, foi produzindo insulina demais, foi criando resistências, e de duas uma, ou ele criou resistência demais à insulina e ela parou de fazer efeito, ou o pâncreas dele cansou de produzir insulina e não está produzindo na necessidade que aquele corpo precisa. Então aí a gente tem a possibilidade de administrar externamente ou medicamentos orais que vão possibilitar a gente melhorar a absorção dessa insulina ou melhorar a produção dessa insulina. Então aí normalmente é um diagnóstico 45 mais velho, e aí tem também comum diabetes gestacional, que durante a gravidez a mulher descobre diabetes e aí faz o tratamento de diabetes durante a gravidez. Acabou a gravidez, normalmente acaba esse diabetes junto com a gravidez, mas isso é um bom indicativo que essa mulher provavelmente terá diabetes tipo 2 lá na frente, tá? Então, para o diabetes tipo 1, desse ataque autoimune, talvez seja muito possível, e assim, já existem estudos com bons resultados de
e reimplantar essas células beta microencapsuladas. Qual que é o grande problema disso hoje? É a rejeição. Você coloca lá um pâncreas de volta nesse paciente pode rejeitar, o organismo desse paciente pode rejeitar esse pâncreas. Então, ali normalmente ele acaba ficando imunossuprimido, e aí tem que ter um trade-off muito interessante faz sentido eu transformar esse paciente em um paciente imunossuprimido para ele curar do diabetes, que ele talvez consiga manejar aqui? Então, hoje só se faz transplante de pâncreas em pessoas que estão com um comprometimento até de mais de um órgão. Normalmente ele já está com comprometimento do rim, já está com comprometimento de outros órgãos alvo ali. Para o diabetes tipo 2 ainda tem bastante coisa, nada é muito certo, acho que tem pesquisas boas ali que têm saído, mas eu costumo dizer que um bom tratamento para a doença crônica, um bom tratamento é cura. Então, hoje a gente tem bons tratamentos, tem coisa muito moderna de tratamento, hoje a gente tem tanto para diabetes quanto para obesidade, tem medicações muito boas, algumas de não tão fácil acesso, mas hoje é possível controlar e ter bons tratamentos com as medicações disponíveis aqui, tá? Acho que o caminho ainda hoje é por medicação. Acho que medicação e estilo de vida, acho que tem uma mudança de estilo de vida bem relevante, tá? Principalmente para diabetes tipo 2, o estilo de vida muda tudo, tá? A gente vê, né, a predominância do tipo 2 muito correlacionada com fast food, alimentação totalmente industrializada, né, aquela coisa de comer, né, aquela comida bem gordurosa, bem industrializada aí todos os dias, né, como fast food nesse caso, sedentarismo, tem vários fatores de estilo de vida que levam, né, a essa doença. Mas eu queria falar um pouco também do tratamento, porque é um tratamento mais complexo do que a maioria das doenças, sem dúvida, né, quando o paciente só precisa tomar, por exemplo, um remédio. Mas eu vejo que tem uma dificuldade enorme de aderir, né? Tanto que a gente fala, poxa, tem muita gente que não adere, acha que tá tudo bem, aí de repente vai pro hospital e perde um membro, fica cega, quer dizer, as consequências são muito graves, sabe? Quais são as dificuldades, na sua visão, né, que as pessoas encontram para realmente aderir? E aí, nesse caso, como que a Glic pode facilitar essa aderência? Porque eu acho que deve ser um dos grandes benefícios, né, de você ter um aplicativo aí como facilitador aí. Acho que o desafio de todo mundo que vai falar de paciente crônico é adesão, tá? Acho que se a gente vai falar de paciente crônico, diabetes, hipertensão, obesidade, dislipidemia, cardíaco, qualquer coisa parecida, acho que a gente está falando de adesão. O paciente crônico passa, em média, 3 meses em tratamento e depois ele dropa de um tratamento. Mudar um hábito não se muda um hábito, ou você troca um hábito por outro, sempre. Então, acho que talvez esteja aí a grande questão. É muito difícil a gente trocar um hábito, e pega principalmente um paciente que passou, 45 anos da vida com um estilo de vida para mudar completamente. Então, o que a gente tenta fazer, principalmente, primeiro, experiência do paciente no app da Glic, hoje é um que a gente chama de score de saúde. Por quê? A gente faz uma grande anamnese com esse paciente, tá? São 25 questões em que a gente vai perguntar para ele sobre 4 pilares, e não tem nada a ver com diabetes, tá? Saúde mental, onde a gente vai falar sobre sono, ansiedade e depressão, controle do estresse. O segundo pilar é alimentação, então a gente vai falar na alimentação a gente vai falar de consumo de vegetais, consumo de legumes, consumo de embutidos e consumo de álcool. Terceiro, exercício físico, então frequência, quantidade e intensidade de exercício físico e sedentarismo. E no último, clínico, tempo que você faz exame, de quanto tempo você faz exames de rotina, se você fuma, se você tem algum diagnóstico, tá? De qualquer doença crônica. Então, diagnósticos e hábitos de controle de tóxicos, tá? Por quê? Porque a partir dali, a nossa enfermeira vai entrar em contato com esse paciente e fazer alguns combinados. O que você topa mudar na sua vida? Pequeno. Então, ali você vai pontuar de 0 a 1000 no score, tá? Pontuou de 0 a 1000 e aí o seu pior score foi o de saúde mental, tá? O que você topa mudar aqui em saúde mental? Você topa fazer uma higiene do sono? A gente pensar em dormir 1 hora antes de dormir, a gente pensar em tirar as telas do quarto,
pensar num quarto mais escuro, pensar em tirar alguns estímulos do quarto, tirar a cafeína depois das 4 da tarde. Então a gente vai fazer um combinado com você. E esses combinados e checkpoints a cada 90 dias com cada paciente é o que a gente vai fazendo ali para ajudar esse paciente a mudar o hábito. E aí eu tenho uma frase que é do Bruno Lagoeiro, que foi fundador da PEB. Ele me trouxe pela primeira vez essa frase, acho que é de um livro, que ele fala que não existe nada mais barato para o tratamento de uma doença crônica do que o paciente saber que do outro lado tem alguém que se importa, que realmente se importa. Então, a enfermeira realmente querendo ajudar esse paciente, olhando para esse score de saúde do paciente, fazendo um combinado e checando esse combinado com esse paciente, e ele vendo a evolução. E aí, do outro lado, tem, a Cláudia também usa muito uma frase do primeiro, acho que, educador em diabetes do mundo, que é o Joslin. Hoje existe uma fundação com o nome dele no Canadá, que ele fala sobre educação em diabetes, que não existe ela não é parte, a educação não é parte do tratamento do diabetes, ela é o tratamento em si. O paciente só vai fazer o tratamento de diabetes quando ele estiver educado. Então a gente produz uma série de conteúdos, dentro do app tem uma área de conteúdos, onde a gente vai produzindo conteúdos sobre, cara, você vai passar a usar insulina? Importância sobre rodízio de locais de aplicação. Você usa medicamento oral? Você esqueceu de tomar um medicamento oral hoje? O que você vai fazer amanhã? Porque o paciente tem essas dúvidas e ele nem sempre tem acesso ao médico para pegar o telefone e ligar para esse médico, mas ele tem acesso no app a um chat em que ele consegue falar com uma enfermeira e tirar essas dúvidas. Ele tem acesso a esses vídeos onde ele consegue tirar essas dúvidas. Então, ter alguém que se importa e educar esse paciente. Glick foi vendido para a Afia porque a gente sempre brincou que a gente é uma empresa de educação disfarçada de tecnologia. E a gente foi vendido para uma empresa de educação e fez todo sentido para a gente. Legal, interessante. E, Gabriel, considerando que o diabetes tipo 2 é uma doença prevenível, né, porque a pessoa acaba caindo em hábitos ruins e tal, é óbvio que eu sei que talvez não seja só a junção dos hábitos, né, e do sedentarismo e tal, mas é óbvio que a gente sabe que tem esses fatores correlacionam muito proximamente ao desenvolvimento da doença, né. Mas de que forma você acredita que a tecnologia pode colaborar com a prevenção? O que tem de mais inovador nessa área? Você já deu alguns exemplos aí, eu achei menores, mas eu acho que seria uma pergunta mais pensando na tecnologia mesmo. Eu nem vou puxar a brasa pra sardinha, tá? Mas, cara, relógios. Hoje, eu acho que aqui a gente consegue medir, acompanhar frequências cardíacas durante exercício, tudo isso, conseguir dar esse feedback muito mais. Eu acho que a tecnologia tem uma grande vantagem na medicina, que é encurtar a distância entre o médico e o paciente. A gente criar um relacionamento real entre o médico e o paciente. E a gente trazer o que acontece na casa do paciente para dentro do consultório. Porque uma consulta médica, ela pode ser com um paciente dizendo, você teve hipoglicemia? E o paciente teve ontem, mas não teve nunca. Ele falou, tenho hipoglicemia. Muitas. Porque você vai lembrar do que aconteceu ontem, anteontem. E aí o médico cria uma conduta toda por causa de uma hipoglicemia que aconteceu por um motivo que pode ter acontecido aleatoriamente. Então, compartilhar o dado do paciente com o médico, levar o dado, pegar esse dado que está na casa do paciente e levar para o médico. Eu aqui no meu escritório eu tenho todos os devices de medição do mundo. Eu tenho uma balança aqui, eu tenho medidor de pressão, eu tenho glicosímetro, está tudo aqui na minha mesa, porque eu acho que é o jeito que a gente tem e tudo isso está conectado hoje no Glick, tá? A gente consegue conectar não todos os equipamentos, mas alguns de algumas marcas, boa parte vendida em farmácia, para trazer esse dado para cá e entregar para o médico. Tirar esse dado que está escondido na casa do paciente e levar com dados fidedignos, dados reais e que de fato ajudem na tomada de decisão de continuar a melhorar um tratamento. Na hora que o chip estiver implantado em todos nós, vai ser mais fácil esse trabalho, hein? Mas vamos lá. Deus do livro. Ô, Gabriel, os órgãos relacionados à doença também, em geral, eles estão prevendo um aumento de incidência do diabetes, não só no Brasil, mas no mundo. A gente já vê uma curva crescente, muito crescente, em todos os países desenvolvidos, em desenvolvimento, quer dizer, o negócio virou quase uma epidemia, né? Eu já vi os números dos Estados Unidos, são altíssimos, os números do México, altíssimo, né? Infelizmente, o mundo está indo para esse caminho. Como que você vê o investimento na ampliação de modelos de diagnóstico domiciliar e o tratamento nos próximos anos para atender a demanda que vai vir galopante, né? Porque ela vai crescer sem dúvida. Rastreio de
diabetes, hipertensão, obesidade são medições relativamente simples de fazer, mas elas precisam de treino para o paciente. O paciente não sabe fazer isso sozinho. Então, por exemplo, medir uma glicemia, você está entregando uma agulha na mão de um paciente que nunca fez aquilo sozinho, pode ter medo, então acho que passa muito por educar. Só que a gente tem no Brasil talvez a melhor ferramenta que a gente pudesse ter para um país do nosso tamanho, que é o SUS. A gente tem, no SUS, a gente tem o agente comunitário que pode ir de casa em casa e ensinar um paciente a fazer uma ponta de dedo. A gente tem o conceito de médico de família, que esse cara pode conhecer mais profundamente essa rotina dessa família e saber, olha, o pai do Gabriel tem diabetes, talvez se o Gabriel não começar um pensar em uma vida mais saudável agora, que ele tem 36 anos, esse cara tem uma chance maior, o risco dele já é mais aumentado. É muito usar as ferramentas que a gente tem, talvez do SUS, para chegar mais longe com o diagnóstico em casa. E acho que óbvio que também a iniciativa privada tem muito essa possibilidade. Hoje você faz um exame laboratorial em casa, então você conseguiria fazer, farmácia faz ponta de dedo, tudo isso, então dá para dar capilaridade para fazer esse tipo de medição, mas até como política pública de rastreio, tá? É interessante essa visão, não tinha escutado esse ponto de vista, mas acho super válido. Mas é uma pergunta bem difícil, acho que ela não tem resposta óbvia, de verdade. Não tem. E assim, espero que, a gente falando de Brasil, né? No mundo o problema também tá aí, né? Cada governo, cada país vai ter seu problema para lidar, não tá fácil. Mas o que eu ia te perguntar, a Glic ela é pioneira em saúde digital, né, para o tratamento de diabetes. E vocês montaram um modelinho super bacana, acho bem diferente. Já conseguiram juntar num ecossistema, né, numa comunidade da sua plataforma, os principais envolvidos, né, pacientes, os médicos, endócrinos, né, principalmente e tal. Quais são os próximos passos aí, né? Você comentou que a Glic foi comprada por uma empresa de saúde, interessante, será que tem mais coisa por trás dessa compra, dessa aquisição? Acho que o caminho, né? A Glic foi adquirido pelo Grupo Afya, né? O Grupo Afya hoje é o maior grupo de educação médica do Brasil. Hoje são mais de 30 mil alunos estudando medicina espalhados no Brasil, principalmente fora dos grandes centros. E a tese da Afya é sair, não ser só a aula de medicina, né? Só a escola de medicina, mas é seguir esse médico pós-formado. Então esse médico depois de formado também ele ter soluções digitais como, por exemplo, o iClinic. A iClinic hoje é o maior prontuário privado, então uma série de consultórios no Brasil, a Afya, uma das empresas que estão aqui no grupo. A PebMed é o Whitebook. O Whitebook, acho que qualquer pronto-socorro que você vá, qualquer urgência e emergência, tem um médico ali consultando o protocolo dentro do Whitebook, entendendo o que fazer com o paciente em beira-leito. E aí, Click Pharma hoje, por exemplo, é um grande buscador de preço de remédio, então acho que tem uma integração muito grande para fazer, tá? Acho que o desafio são 12 health techs foram adquiridas nos últimos 4 anos, então integrar cada vez mais esse ecossistema digital e entregar mais pacientes, mais consultas, e gerar mais dados e gerar valor para esse médico, para esse paciente. No fim das contas, o que a gente quer é entender dar melhores desfechos e melhores consultas ali para o médico. Muito bacana, um modelo bem inovador, hein? E, Gabriel, chegou agora a gente tem uma hora do podcast que a gente muda um pouco a nossa marcha. Então, a gente vai entrar agora no que a gente chama de jogo rápido, que é mais um bate-bola de perguntas e respostas para te conhecer o Gabriel, conhecer você melhor também. E não são fáceis, já te adianto. Pode ser que caia a internet, hein? Boa. Vamos começar então, Gabriel. Fora livros técnicos, o que você leu ultimamente ou durante sua vida que mudou seu mindset com algum assunto? Cara, última coisa, Messias de Duna. Por causa de Duna, eu voltei pra Duna, li Duna, e cara, Duna tem um negócio com ecologia. Sou sociólogo de formação, né? Então política e ecologia mexem muito comigo. Duna, Messias de Duna mexem comigo. Bom, então eu te comento, eu já li os 6 livros, tá? Os oficiais são 6. Eu amo, sou nerd, sou fã número 1
Adoro demais. Vou chegar lá. Tá, eu tinha lido só Duna, agora comecei a ir pra frente, vamos ver até onde eu chego. Ótimo, já te dou mais uma dica então, que não deveria, porque não é sobre minha entrevista, mas, como você já puxou Duna e gosta de sociologia, leia também Fundação. De Asimov, se eu não me engano, são 8 livros também, mas é espetacular também, espetacular. Legal. Você gosta de séries, por acaso? Tem alguma pra indicar? Cara, eu assisti um negócio recente, chama El Inocente. É uma série espanhola com o filho do Darín, eu não sei o nome dele. Mas é a história de um cara que ele, numa briga de bar, ele, sem querer, ele empurra um cara, o cara bate a cabeça e morre, e aí depois disso ele arranja... Todos os problemas do mundo caem na cabeça dele, ele arranja um relacionamento com uma mulher, e, cara, todas as tramas do mundo, ele é problemático, a mulher tem vários problemas na história, então você fica até o último, você fala, caraca, o que tá acontecendo nessa série? É um prato cheio, então, essa daí. Eu gostei. Legal. E tem algum fato do ecossistema da inovação na saúde que te marcou ou que você considera muito impactante aqui no Brasil? Ou no mundo, né? Pode ser mais amplo. Eu vou pirar, tá? Mas regulação de software como dispositivo médico não é um negócio trivial. Foi um desafio que a gente passou muito grande no último ano, mas eu acho que é importante. Eu acho que fora do Brasil, na Europa, isso já existia há muito tempo, de tratar software como dispositivo médico, e a Anvisa em 2022 puxou essa discussão no Brasil e falou, olha, todos os softwares que tomam decisão pelo médico ou impactam ou geram risco para pacientes deveriam ser tratados como dispositivos médicos e deveriam ser regulados. Então, existe uma regulação para isso. Hoje a Anvisa regula software também, não só devices, por exemplo, sei lá, um glicosímetro. E a gente fez todo o processo de regularização de Anvisa e, cara, é um mundo novo, assim, sabe? De começar a pensar sobre controles que a gente, por exemplo, não tinha antes da regularização, que a gente teve que implantar. A gente foi buscar, além disso, uma certificação internacional, que tem uma ISO 13485, aí eu vou para as minhas nerdices também, fui buscar uma norma e tal. A gente buscou uma ISO, que é a ISO 13485, é boas práticas de fabricação de software como dispositivo médico. E eu acho muito legal, assim, hoje a gente olhar para isso, porque, de alguma forma, um erro num software mal calibrado, mal pensado, tal, pode gerar um risco. Então, acho que esse cuidado, acho que a régua de qualidade na Glick subiu muito depois disso, e eu acho que a gente tem que ter esse cuidado com o paciente quando a gente desenvolve um software, tá? Boa. E qual que é o maior desafio da saúde no Brasil, na sua visão? Caraca. Pode ser Gabriel sendo Gabriel, mas é a adesão do paciente crônico. Eu acho que quando a gente fala de paciente crônico, a adesão do paciente crônico ainda é uma questão não resolvida. A gente tá tentando ainda. Eu acho que é Brasil e mundo, tá? Acho não, certeza. Então, certamente é um dos grandes desafios aí. Gabriel, essa é mais fácil para você responder. Qual que é o legado que você quer deixar pro mundo? Essa não é mais fácil. Óbvio que não. Tem um livrinho que acho que é Fernão Capelo Gaivota, né? No final, fiz o que pude. É meio que isso, assim. Eu não vou fazer tudo. Acho que a gente. E acho que tem bastante. Nem tudo é possível, nem tudo. Acho que algumas coisas a gente vai remar a favor, algumas coisas a gente vai remar contra, mas eu fiz o que pude, sabe? É saber que alguma coisa eu fiz. Eu acho que tem um pouco de um mundo melhor para uma geração depois da minha, assim. Acho que também de lideranças mais humanas. Eu acho que a gente precisa disso. Eu acho que saber incluir diferenças. Eu acho que a gente ainda tem dificuldades com isso. O time da Glick, ele é 80 e poucos % feminino. Não é tão normal numa equipe de tecnologia. Eu tenho desenvolvedoras mulheres e são provavelmente as melhores desenvolvedoras que a gente tem, dos desenvolvedores são as mulheres, e acho que não tá na curva da normal, assim, então não tem sido fácil,
Mas eu acho que esse é o legado, assim, de fazer um pouco do que a gente consegue a partir dos privilégios que a gente tem. Gabriel Moreira é cofundador e COO da Glic, plataforma pioneira em saúde digital para o tratamento do diabetes. Gabriel, agradeço muito pela excelente conversa que tivemos aí. Edu, obrigado, eu agradeço o convite, incrível papo. Agradeço também a sua companhia. Continue nos acompanhando no seu canal preferido via Spotify, Apple, Google Podcasts ou até Amazon Music. E não esqueça de seguir nosso canal para estar sempre atualizado com o conteúdo mais relevante e novo e também de compartilhar esse episódio com alguém que possa gostar do tema. Até o próximo programa com mais uma pessoa protagonista para transformar a saúde no Brasil. Oxigenando Ideias para a Saúde. Você, conectado com os protagonistas responsáveis pela disrupção e transformação do mercado de saúde no Brasil.